Bom dia, voltando para a nossa playlist Vinha de Luz, abrindo ao acaso, e agora abriu duas aqui. Essa daqui nós já fizemos, vamos lá, 70. Guardemos o ensino. Esse texto é de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz, que foi... Aqui tem uma dedicatória, foi dada ao meu pai, né? Eu estou com a 13ª edição. Esse livro foi publicado em 1952. Eu nem sonhava. Eu estava sendo resgatada do lodo ainda, preparada para reencarnar. Então, gente, vamos lá? O capítulo 70, guardemos o ensino. Ele se remete ao Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 44, as seguintes palavras de Jesus: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Ok? Então, guardemos o ensino. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Tem gente que usa só para repetir para os outros, né? Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Então, a mensagem de Jesus, ela não foi feita para a gente ficar repetindo para os outros. Basicamente, é uma que a gente tem que entrar por aqui, fechar os dois ouvidos, guardar e depositar dentro do coração, e que elas sejam o nosso farol no dia a dia, tá? Não à toa a filosofia espírita pugna pela reforma íntima. Não há proselitismo no espiritismo. Se você vê alguém fazendo proselitismo para te ganhar para o espiritismo, essa pessoa não é espírita no termo da filosofia que Kardec propôs, tá? Kardec propõe sim que nós esclareçamos à luz da doutrina espírita as pessoas que vierem sinceramente querer saber sobre isso, tá? Mas, em todo tempo, ele deixa claro que aqueles ensinamentos são para serem guardados dentro da gente, para pautarem a nossa conduta diante da sociedade, tá? Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Ele está falando aqui do cristianismo em geral, tá? A gente está coçando meu olho. O cristianismo em geral, independentemente de denominação religiosa, tá? Então, nós estamos repletos de aprendizes que não sabem atender esse apelo de guardar a palavra de Jesus no próprio ouvido e trazê-la para o coração para iluminar a sua jornada. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito de Cristo. Aí você vai para o culto, ou você vai para o centro lá, né, para a sessão espírita, ou você vai para a missa, fica olhando o que a outra pessoa está vestindo, como a outra está se portando, falando que o marido está traindo a mulher está traindo o marido, né? Se preocupa com tudo, menos com o Espiritismo de Cristo. Com o Espiritismo de Cristo, não, como é que ele disse? Com o Espírito do Cristo, né? Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmo. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. Muito embora, né, eu já falei isso aqui, muito embora aqui o canal ele seja de filosofia espírita, eu sempre trago aportes de pensadores de outras denominações. Dá licença, amor, abelhinha. De outras denominações. Então, eu vou citar agora o pastor reverendo Caio Fábio, que diz que quem consegue entender o Evangelho não consegue mais se encaixar em religião nenhuma. A religião não tolera o Evangelho. O Evangelho desmonta o poder da religião. A religião não quer
a totalidade do Evangelho, só quer as simbolizações do Evangelho, porque a totalidade do ensino do Evangelho desconstrói a própria religião. A essência do Evangelho é o pior inimigo da própria religião, destruindo-a. A religião cultua lugares sagrados, se dedica a tempos, dias, datas, horas, vive do ritual das celebrações, reencena as mesmas coisas, gosta e precisa ser celebrada como um centro de convergência, como lugar da representação de Deus. Todo centro religioso quer ser um Vaticano. Eu concordo plenamente com isso. Porque você, para seguir o Evangelho, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a cara da caixinha. Porque as religiões, elas enfiam uma caixinha dentro da cabeça da gente. E quando você chega para o Evangelho ele é universal. Até para não cristãos, até para os ateus, uma questão de ética de vida. Então, quando você apreende a palavra do Evangelho, você obrigatoriamente rasga qualquer caixinha que queira te limitar em termos de atitude cristã, ok? E aqui Emmanuel, de certa forma, ele está fazendo a mesma crítica. Os círculos doutrinários do cristianismo, ele não está falando do espiritismo, ele está falando do cristianismo mesmo, de todas as religiões, estão repletos de aprendizes que não sabem atender a este apelo, que é: ponde vós essas palavras em vossos ouvidos. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores. E isso não significa só em relação ao próximo. A pessoa às vezes está lá e está assim: ai, que fome, tô doida para comer, tô doida para que isso acabe para eu ir jantar. Ou está de olho numa pessoa, né? Querendo paquerar alguém, querendo, né? Está com tudo, menos com o Espírito Cristo. Dobram os joelhos, repetem. Eu nunca vi dobrar joelho em centro espírita, não, mas já vi em igrejas normais, tanto católicas quanto evangélicas, dobrar-se os joelhos. Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, tá? É muito fácil, né? Repete sem Ave Maria, repete sem Pai Nosso, sem credos, né? Fala em nome de Jesus a beça, mas não concentram-se em si mesmos. Concentram-se em si mesmos, não estão ali, né? Para Jesus, para o Cristo, para o próximo. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual, se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um. Gente, olha, eu botei, foi ontem, no canal Pirilampo do Facebook, uma palestra, uma homilia do padre Fábio de Mello. Por isso que eu digo, tá vendo? Aqui é uma filosofia espírita. A palestra, a homilia do padre Fábio de Mello, ele fala: o que você está fazendo de Deus, né? Você está transformando Deus em o quê? Um senhor mercador de venda, né? Que uma vendinha, dono de uma vendinha, que basta você fazer uma doação e você vai receber o favor em troca? Ou é poxa, aí agora por mim? Ou ele é um balcão do INSS em que você vai lá pedir alguma coisa e ele tem que te atender, né? Um balcão de negócios em que você faz trocas com Deus. Como você está enxergando Jesus ou Deus? Não que eu esteja dizendo que Jesus é Deus ou vice-versa. Estou falando qual a sua relação com ambos, né? Com a divindade e com Jesus. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Eles não querem aprender com o professor, eles querem ensinar o professor. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir.
Não estimam ensinamentos, formulam imposições. Não estimam os ensinamentos, formulam imposições. Então, eles querem impor, eu sou cristão sim, mas não é assim não, tem que ser pela meritocracia, não pode dar o pão, tem que ensinar a pescar, não é? Estão transformando o cristianismo no seu próprio modo, desde que não tenham que abrir mão do seu próprio interesse, das suas, né, prisões do ego. A maneira de loucos buscam agir em nome de Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Então, a todos os cristãos que porventura tenham acesso a isso que eu estou falando hoje aqui, também não vou ter a pretensão que serão mais que 10, mas vai ficar publicado, né? Que reflitam sobre isso. O Espiritismo, o Cristianismo, o Evangelho, ele é para ser bebido por nós, para ser vivido também por nós. Não é para que você estabeleça balizas para a vida alheia. Então, se você é contra uma determinada postura, uma determinada atitude, um determinado comportamento, passe essa sua crença, essa sua posição, essa sua opinião sob o crivo do Evangelho. E, se for válida, aplique em você, no seu dia a dia, na sua própria reforma íntima. E não para impor condutas a terceiros, certo? E principalmente dentro dos seus grupos religiosos, né? Buscar e praticar, né? Buscar acolher aqueles que chegam. Principalmente quando Jesus disse, eu não vim para o são, eu vim para o doente. Então, o que a gente costuma ver normalmente são os religiosos afastarem os doentes, execrarem aquele que está precisando ser acolhido, certo? E nesse sentido eu louvo muito o Papa Francisco. O Papa Francisco veio dar um novo alento ao cristianismo no mundo, quando ele recebe, acolhe todos aqueles que os grandes beatos das igrejas, aí, os que botam o cristianismo a serviço da castração social, ele coloca essas pessoas de lado e acolhe aquelas que precisam de acolhimento. Ok? Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou procurar fazer esses aportes, como nesse vídeo, de trazer a palavra de outros pregadores, tá? Me digam se vocês gostaram, porque aí eu passo a fazer isso mais vezes. Beijo da Lelê, fiquem com Deus.